Olá pessoal, tudo bem? Eu vou resolver algumas questões, alguns itens que eu coloquei no grupo, enviei no grupo o PDF. E esses itens são relacionados à monitoria passada. Então nós vimos na monitoria passada alguns conceitos, entre eles domínio, os interceptos, e um dos interceptos são as raízes e também estudo de sinal. Então, para fixar, eu vou fazer esse vídeo, aí vocês podem, a qualquer dúvida, me enviar no WhatsApp. Então, a letra A, nós temos uma função que é razão de dois polinômios, duas outras funções. Em cima, no numerador, nós temos uma função de primeiro grau e no denominador, uma função de segundo grau. Na B, nós temos uma função com um numerador e um denominador de primeiro grau. E na C nós temos uma função com numerador e denominador de segundo grau. Vamos à resolução da primeira. Então, para descobrir o domínio da função, que é o primeiro item, nós temos que observar quando que o denominador vai ser zero. Nesse caso, nós temos uma função de segundo grau. E para nós encontrarmos os valores que zeram esse denominador, nós temos que encontrar as raízes dessa expressão, dessa função. Então, como que nós encontramos essas raízes? Igualamos a zero e encontramos as raízes usando a fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Então, aqui eu encontrei que as raízes desse polinômio de segundo grau é menos 1 e menos 2. De fato, se eu colocar, por exemplo, x igual a menos 1 nessa expressão, se eu fizer f de menos 1, eu vou obter uma indeterminação, já que menos 1 é raiz dessa expressão aqui de baixo. Da mesma forma, se eu colocar menos 2. Então, o que é necessário para que a função ela possa funcionar? Que os nossos x sejam diferentes de menos 1 e menos 2. Então, eles não fazem parte do domínio da função. Já para outros valores reais, quaisquer, a função ela vai continuar a dar um resultado. Logo, o nosso domínio vai ser os números reais, exceto menos 1 e menos 2. No segundo item, pede para encontrar as raízes da função. Aqui nesse primeiro, nós encontramos as raízes do denominador, já que é uma restrição para o domínio. Então, precisaria encontrar as raízes do denominador e, com isso, nós encontramos os valores que não fazem parte do domínio. Por outro lado, aqui no segundo item, nós queremos as raízes da função inteira, da razão aqui. Então, quando que vai ser zero? F de x vai ser zero. Ela vai ser zero para quando o nosso numerador for zero. A única forma de uma expressão, de uma razão, dar zero é se o numerador for zero. Então, é por isso que eu não vou me importar com o denominador nesse caso. Então, sobra 2x mais 3 igual a zero, que é o numerador. E nós encontramos que o x é menos 3 sobre 2. Portanto, essa é a raiz da nossa função. O terceiro item pede para estudar o sinal de f. Então, para isso, nós temos que encontrar as raízes das funções separadas, do numerador e do denominador, e estudar o sinal de cada função, separadamente. Então, o primeiro passo é encontrar as raízes de cada uma. Então, aqui eu encontrei que a raiz de 2x mais 3 é menos 3 meios, e as raízes de 3x ao quadrado mais 9x mais 6 é menos 1 e menos 2. Agora, estudar os sinais. Então, como eu encontrei as raízes, eu preciso delas para estudar o sinal da função.
Então, aqui eu tenho a minha primeira função, 2x mais 3, que é essa em azul, e ela vai cortar o eixo x quando x for igual a menos 3 sobre 2, que é uma das saídas. Também tenho que marcar no eixo as outras saídas que eu encontrei, menos 1 e menos 2. Então, aqui eu encontrei que antes de menos 3 sobre 2 a função é negativa. E depois de menos 3 sobre 2 a função ela é positiva. Logo, aqui na tabela, para valores anteriores a menos 3 sobre 2, que seriam esses aqui, eu coloco menos. E para valores posteriores, eu vou marcar mais, né, sinal positivo, já que a nossa função é positiva depois de menos 3 sobre 2. Agora, analisando a segunda função, para completar a tabela, eu tenho aqui que a função 3x² mais 9x mais 6, ela passa por menos 2 e menos 1, já que são as raízes, e ela vai ser uma parábola com concavidade para cima, porque 3 é maior do que 0, é positivo. Logo, vai ser uma concavidade para cima. Então, antes de menos 2, a nossa função ela vai ser positiva. Entre menos 2 e menos 1, a nossa função vai ser negativa. E depois de menos 1 vai ser positiva. Preenchido essa tabela, nós podemos efetuar a divisão. Então, como 2x mais 3 fica, no caso, é o numerador, e 3x² mais 9x mais 6 é o denominador, nós dividimos, já que é uma divisão, esses valores aqui, esses sinais, melhor dizendo. Então, dividimos menos dividido com mais, vai dar menos. Ou poderia dizer menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Então, aqui, se eu tenho um número negativo e eu divido por um número negativo, eu vou obter um número positivo. Então, menos com menos dá mais. Mais com menos vai dar menos, e mais com mais vai dar mais. Certo? Logo, eu tenho que a minha função ela vai ser positiva entre menos 2 e menos 3 meios, e para valores maiores que menos 1. Por outro lado, ela vai ser negativa para valores menores do que menos 2 e para valores entre menos 3 meios e menos 1. Então, achado essas informações, aqui eu tenho plotado o gráfico dessa função f, e nós podemos observar melhor, detalhadamente, as informações. Então, aqui eu sei que o domínio da função são os números reais, exceto menos 1 e menos 2. De fato, se observar aqui no gráfico, quando eu tenho x igual a menos 2, a função ela não tem valores, e também menos 1 ela não tem valores fixos, né? Não tem um valor, eu posso dizer, quando a função é menos 2, vai dar esse valor. Parece que, vindo pela esquerda, a função ela vai dar menos infinito quando for menos 2, e quando vem pela direita, por valores maiores do que menos 2, a função ela dá mais infinito, né? Então, aqui, de fato, não faz parte do domínio da função. Quando eu coloco f de menos 2, a função ela não dá um resultado, ela não gera um número. Dá erro, né? Também a mesma coisa para menos 1, que esses dois valores não fazem parte do domínio. Aqui, a segunda informação são as raízes. Eu vejo que a raiz dessa função é menos 3 meios. Menos 3 meios, em forma decimal, é menos 1,5. Então, aqui, de fato, a função ela passa pelo eixo x quando o x é menos 1 meio.
aliás, menos 3 meios, né? Tem aqui o valor, que ela passa pelo eixo x e, portanto, esse valor é uma raiz. E por último, um estudo de sinal. Então, a função, nós descobrimos que ela é maior do que zero, ela é positiva, de menos 2 a menos 3 meios. Então, nesse intervalo, aqui ela é positiva. E para valores entre menos 1 e mais infinito. Então, nesse intervalo, a função vai dar valores positivos. De fato, olhando para o gráfico, eu observo que vai dar, de fato, valores positivos, né? Nesses intervalos. E somente nesses intervalos. E ela vai ser negativa para os intervalos de menos infinito a menos 2. Então, todo esse intervalo aqui até, melhor dizendo, e o intervalo menos 3 meios até menos 1, que é isso daqui. Então, nesse intervalo, a função, de fato, ela é negativa. Assume valores negativos. E dessa forma eu posso fazer posso resolver os outros itens. Então, aqui na letra B, como na letra A, no item 1, eu fiz o denominador igual a zero para descobrir as raízes. Então, fiz 2x menos 2 igual a zero. Quero descobrir quais são os valores que fazem o denominador ser zero. E quando eu descobrir eles, excluir eles do domínio dos números reais, já que é a única restrição, o denominador igual a zero, nesse caso. Então, os valores seria, aliás, um valor, x igual a 1. Então, aqui, quando x for igual a uma função, vai ter um denominador igual a zero. E eu não quero isso, portanto, o meu domínio vai ser os números reais, exceto x igual a 1. Aqui no segundo item, eu quero encontrar as raízes da função f. Então, para quais valores de x a minha função ela vai zerar? Isso acontece quando o numerador é zero. Logo, faço 3x menos 6 igual a zero e descubro que o x vai ser igual a 2. Então, x igual a 2 é a nossa raiz. E para estudar o sinal, novamente se encontrar as raízes de ambas as funções. Se estuda o sinal em torno dessas raízes. E com isso eu monto a tabela. E eu vou descobrir que quando eu faço o estudo de sinal de cada uma, vou descobrir que a função ela é positiva, a função f ela é positiva para valores entre menos infinito e 1 e valores de 2 até mais infinito. E vai ser negativa em valores de 1 até 2. Novamente o gráfico eu tenho, né? O domínio, observo que não vai ter o valor 1 e a função ela não tem uma continuidade, né? Ela rompe nesse valor, o que condiz, né, com o que a gente viu. As raízes x igual, quando a função ela zera, vai ser x igual a 2, que é exatamente aqui, onde ela intercepta o eixo x. E estudo de sinal, como nós vimos, ela vai ser positiva de menos infinito até 1 e de 2 até infinito. De menos infinito até 1 e de 2 até infinito. Ela vai ser positiva. E vai ser negativa nesse pequeno intervalo entre 1 e 2.
Na C, temos duas funções quadráticas. Então, usando a mesma lógica, para encontrar o domínio, quero os valores que zeram o denominador, excluo eles depois. Então, os valores que zeram x ao quadrado mais 2x menos 8, que é o denominador, são 2 e menos 4. E como eles zeram o denominador, que eu não quero que aconteça, eu excluo eles do domínio, do mais abrangente, que seria os números reais. No item 2, para encontrar as raízes, eu faço novamente o numerador igual a zero. Eu vou encontrar duas raízes, x igual a menos 1 e x igual a menos 3. O estudo de sinal, também semelhantemente. A diferença é que aqui eu vou encontrar, quando eu for fazer as raízes, encontrar as raízes de ambas as funções, eu vou encontrar que a primeira tem duas raízes e a segunda também. Menos 1, menos 3, 2 e menos 4. E eu vou analisar como elas se comportam ao redor de todas as raízes, né? Então eu marco sempre as raízes no eixo X. E aí eu analiso o sinal. Aqui preenchendo a tabela, eu encontro isso. E aqui eu tenho o gráfico da função, né, com os resultados.